Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o Teorema de Pitágoras. Então vamos tentar trazer aqui para vocês a ideia de onde surgiu, de onde veio o Teorema de Pitágoras, a sua fórmula, né, bem conhecida aí, eu acho que é uma das mais conhecidas na matemática, e vamos estar resolvendo três exemplos aqui onde podemos estar aplicando a fórmula do Teorema de Pitágoras. Tá ok? Então vamos aqui. Então, o Teorema de Pitágoras. Então vamos tentar ver a ideia de onde surgiu a fórmula, né? Em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. É a fórmula, né? O Teorema de Pitágoras ele vai dizer o seguinte, que vai ser o quê? O quadrado da hipotenusa, que eu vou chamar aqui de H, ó, quadrado da hipotenusa, vai ser igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, o cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Ok? Então, a soma dos quadrados das medidas dos catetos. Mas de onde é que veio isso? Vamos ver aqui. Nós temos, percebam que aqui, ó, essa parte branca, nós temos um triângulo retângulo. Ó, retângulo aqui nesse ponto. Tá, ok? Então ele diz aqui ó, que a soma dos quadrados dos catetos é igual o quadrado da medida da hipotenusa. Vamos ver. Ó, vocês concordam comigo que, vamos começar por esse verde aqui, ó, que nós temos um quadrado ó, que vai formar esse cateto. Esse cateto ele tem três unidades, tá certo? Uma, duas, três. Então eu vou colocar aqui três unidades. Se daqui para aqui é 3 unidades, 3U, daqui para aqui também vai ser 3U. Concordam? Então, ele diz aqui a medida do quadrado do cateto. Então, qual o quadrado desse cateto aqui? A área desse cateto. Eu vou fazer 3 vezes 3, não é isso? Então, eu vou ter 9U ao quadrado. Tá ok? Então, aqui é a soma, aqui é o quadrado desse cateto, ok? A área dele. E esse outro, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 unidades. 4 unidades. Então, se é um quadrado, aqui vai ser 4U também. Então, fazendo 4U vezes 4U, eu vou ter 16U ao quadrado. Então, isso aqui é a área desse outro quadrado aqui, né, representado aqui pelo lado, que é esse cateto. Ok? Então, se eu fizer aqui ó, a soma desse quadrado com esse outro quadrado, eu vou ter ó, 9U ao quadrado mais 16U ao quadrado. 9 mais 16, nós sabemos que é 25U ao quadrado. Então, 25U ao quadrado. Vamos ver aqui a medida desse quadrado maior, né? Que é formado aqui pelo lado que forma a hipotenusa do triângulo. Nós temos aqui quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5 unidades de medida. Então, 5 unidades. Tá? Então, se esse lado aqui, que a hipotenusa é 5U, esse aqui com certeza também vai ser 5U. Para calcular a área desse quadrado, né? Eu vou fazer 5U vezes 5U, 5 vezes 5, 25. Então, 25U ao quadrado. Então, o que comprova aqui, ó, que em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa, ó, 5 ao quadrado, se eu colocar aqui, ó, 5 ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos, da medida dos catetos. Então, cateto 1 quadrado do cateto 1, 3 ao quadrado, mais o quadrado do cateto 2, 4 ao quadrado. Então, 5 ao quadrado, 25. Aqui, 9 mais 16. 9 mais 16, que mostra aqui ó, que 25 é igual a 25. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é sim igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Tá ok? Então aqui nós temos mostrando aqui o slide anterior, tá certo? As áreas. Aqui faltou colocar o
9, né? Okay? 9 mais 16, 25. Então, a fórmula do Teorema de Pitágoras será o quê? Hipotenusa ao quadrado igual a cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Ok? Gravem isso aí, porque a gente vai estar usando, e acho que essa é uma das fórmulas mais conhecidas da matemática, assim como a fórmula de Bhaskara, né? Vamos aqui para alguns exemplos. No exemplo 1, ele diz o seguinte: os lados de um triângulo ABC medem 10 centímetros, 24 centímetros e 26 centímetros. Você pode afirmar que esse triângulo é retângulo? Então, nós temos um triângulo e ele quer saber se é retângulo, né? Se tem um ângulo de 90 graus. Então, vendo essas medidas aqui, a medida maior, que é 26, será, se for retângulo, né, a hipotenusa. Aqui será um dos catetos, chamado cateto 1, e o 24, o cateto 2. Então, se eu jogar aqui na relação, na forma do Teorema de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado igual ao cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Se essa igualdade, colocando esses valores aqui, for verdadeira, isso implica que nós temos sim um triângulo retângulo. Vamos fazer aqui a substituição. Quem é a hipotenusa? Nós vimos lá que é o maior lado, então 26 ao quadrado. Igual ao cateto 1 ao quadrado. Cateto 1, 10 ao quadrado. Mais o cateto 2, que é 24 ao quadrado. Ok? Então, resolvendo aqui essas potências, 26 ao quadrado. 26 vezes 26 dá 676. 10 ao quadrado, 100. Mais 24 ao quadrado. 24 vezes 24 vai dar 576. Então, 676 vai ser igual a 100 mais 576, vai dar exatamente 676. Então, o que faz com que aqui se torne a igualdade verdadeira. Então, como isso é verdade, então nós podemos afirmar sim que o triângulo ABC formado pelos lados 10, 24 e 26 é um triângulo retângulo. Tá? Se não batesse aqui a igualdade, esse triângulo não teria um ângulo de 90 graus, teria um ângulo ou menor ou maior. Ok? Então, esse aqui é o nosso exemplo 1. Podemos sim dizer que é um triângulo retângulo com essas medidas. Exemplo 2. A figura aqui, ela mostra um edifício que tem 15 metros de altura, já foi colocado aqui, a altura do prédio, a altura do edifício tem 15 metros, com uma escada colocada a 8 metros de sua base. Então, ele colocou uma escada aqui, para chegar aqui no topo do prédio, e essa escada ela está distante da base do prédio 8 metros. Colocou aqui a informação, com uma escada colocada a 8 metros de sua base ao topo do edifício. Qual é o comprimento da escada? Então, ele quer saber aqui, qual o tamanho aqui, qual a medida da escada, qual o tamanho da escada, o comprimento dela. Eu vou chamar aqui de X, certo? Porque eu não sei, é o que eu quero encontrar, é esse valor aqui, tá certo? Então, nós temos, se é um edifício, né? Ele está formando aqui com solo um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Então, nós temos o lado oposto ao ângulo reto, a hipotenusa, que é X, e os catetos. Então, basta eu colocar aqui no Teorema de Pitágoras para lembrar, hipotenusa ao quadrado igual ao cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Ok? A hipotenusa é o que eu quero, que é o comprimento da escada, chamei de X, X ao quadrado igual ao cateto 1, então 8 ao quadrado, mais o cateto 2, que é 15 ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado será 64, né? 8 vezes 8, 64, mais 225, que é 15 elevado ao quadrado, 15 vezes 15.
Logo, x ao quadrado é igual a 64 mais 225, que vai dar 289. Mas eu não quero x ao quadrado, eu quero saber o valor de x, né? A medida da escada é x, e não x ao quadrado. Então, o que é que eu faço aqui? Vamos ter que eliminar essa potência, né? Então, basta eu colocar raiz quadrada de um lado, raiz quadrada aqui de outro, né? Então, aqui, ó, essa raiz com esse índice, essa potência de 2 com esse índice, corta, some, x vai, e aqui, ó, raiz quadrada de 289 é igual a 17. Tá? Ou simplesmente, né, a gente sabe, é mais casual aqui a gente fazer x vai ser igual a, passa essa potência para o outro lado, em forma de raiz, vai ser raiz quadrada de 289, x igual a 17. Lembrando que aqui eu teria mais ou menos 17, né? Porque 17 vezes 17 é 289, assim como menos 17 vezes menos 17 também é 289. Porém, estamos trabalhando aqui com medidas e não existe medida negativa. Então, aqui, ó, o comprimento da escada é de 17 metros. Resposta aqui para o exemplo 2. Vamos para o exemplo 3. Tá? Então, o exemplo 3 diz o seguinte: uma escada possui 6 metros e deverá ser posicionada de tal forma que fique afastada 2 metros de uma torre. Qual a altura máxima da torre? Aí, nesse caso, ó, também trabalhando com a escada, só que aí ele deu o comprimento da escada, que é 6 metros, deu a distância, ó. Essa escada deverá ser posicionada de tal forma que fique afastada 2 metros da torre. Qual a altura da torre? Qual a altura da torre? Então vamos fazer aqui essa questão. Vamos tentar fazer aqui o desenho. Nós temos a torre, certo? E aqui temos uma escada. Tá? Considere isso aqui um triângulo. Tá? Então aqui está formando um triângulo, um retângulo aqui de 90 graus. Então aqui nós temos a escada, que vale 6 metros. Nós temos aqui a torre, que ele quer saber justamente a altura aqui da torre. Tá? E ele falou que a distância da escada até aqui, a base da torre, é de 2 metros. Qual a altura da torre? Então, usando o teorema de Pitágoras, vai ser h ao quadrado igual ao cateto 1 ao quadrado, h de hipotenusa, tá? Cuidado não confundir com esse h que eu coloquei aqui de altura, mais o cateto 2 ao quadrado. Quem é a hipotenusa? Cuidado, nesse caso aqui é 6. Então, hipotenusa 6 ao quadrado igual ao cateto 1, 2 elevado ao quadrado, mais o cateto 2, h de altura, ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui 36, 6 ao quadrado, igual a 4, que é 2 ao quadrado, mais h ao quadrado. Ok? Estou querendo saber esse h. Então, eu vou passar esse 4 aqui para o outro lado, né? Então, eu tenho 36 menos 4 igual a h ao quadrado. Logo, h ao quadrado será igual a 32. H é igual a raiz quadrada de 32. Não existe nos naturais, né? Nos inteiros, mas aqui eu posso fatorar o 32. Divide aqui, o menor primo que divide o 32 é o 2. 32 dividido por 2, 16. Aqui já dá para entender o que vai ser. 16 existe raiz, né? Raiz de 16 é 4. Mas eu vou fatorar. 16 por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. E 2 por 2 dá 1. Ok? Então aqui eu vou ter 2 elevado à quinta potência. Então, H vai ser igual a raiz de 2 elevado à quinta. Ou 2 raiz de 2 vezes 2 à quarta. 2 à quarta nós vimos que é 16, né? A raiz de 16 é 4, então posso colocar aqui para fora, ó, 4 vezes a raiz de 2.
Então, a altura, aqui a altura da torre vai ser 4 raiz de 2 metros. A resposta aqui para a nossa questão. Tá ok? Então, foram esses 3 exemplos aí, para a gente mostrar para vocês aqui um pouquinho do conteúdo do Teorema de Pitágoras. Tá? Bons estudos aí para todos e até o próximo encontro.